E aí, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e quero falar hoje sobre Byung-Chul Han, o filósofo asiático, ensaísta e que teve mais um livro traduzido entre nós, um livro fino, mas interessantíssimo, cujo título é Favor Fechar os Olhos em Busca de um Outro Tempo, um livro publicado pela editora Vozes. E eu vou já contar essa história para você. Antes eu quero te lembrar que se você não é inscrito, inscreva-se no meu canal e ao final do vídeo, se tiver gostado, deixa aí o seu like. Então vamos começar aqui lembrando quem é Byung-Chul Han. É um filósofo asiático, nascido na Coreia do Sul no ano de 1959 e que vive na Alemanha. Ele é, sobretudo, um ensaísta, ou seja, ele escreve textos menores, em linguagem relativamente acessível e que tem como principal foco fazer uma filosofia voltada para uma reflexão em torno de temas contemporâneos importantes. E aqui, de novo, então, ele volta para a atualidade para forjar conceitos, para analisar práticas, para propor alternativas para a gente. Então vamos falar um pouquinho especificamente de Favor Fechar os Olhos em Busca de um Outro Tempo, que é um ensaio escrito originalmente em 2013, mas que foi publicado agora em 2021 aqui entre nós. E qual é o tema disso? Me parece que o grande tema deste livro é uma reflexão sobre o mundo atual e a falta de conclusão, a prática da falta de conclusão das coisas. Talvez as páginas 12 e 13, tirando um pequeno parágrafo, você possa entender exatamente o que eu estou querendo dizer. Olha aqui, ele diz assim: narrativas não se deixam acelerar arbitrariamente. A aceleração destrói as suas estruturas próprias de sentido e tempo. O inquietante na experiência do tempo atual não é a aceleração como tal, mas sim a conclusão faltante, ou seja, a falta do ritmo e do compasso das coisas. Ou seja, ele está procurando fazer uma espécie de diagnóstico do mundo presente. O que está acontecendo com a gente na atualidade? E ele está dizendo o seguinte: muitas pessoas têm dito que o que acontece à medida que a gente se aproxima da atualidade é que o tempo fica cada vez mais acelerado. Então nós somos a sociedade da correria, onde tudo se torna efêmero, onde tudo muda muito rapidamente, onde as pessoas perdem a sua concentração e estão cada vez mais aceleradas. E ele está dizendo, olha, o problema maior da atualidade não é tanto a aceleração, mas a falta de conclusão, Essa ideia de que as pessoas não finalizam, essa ideia de que nós não temos ritos que permitem concluir determinados ciclos das coisas, Então isso seria um problema, As coisas ficam todas pela metade. Eu não sei, talvez nós pudéssemos falar que vivemos numa sociedade de procrastinadores, uma sociedade em que as pessoas ficam sempre adiando o fim das coisas e vão pulando de uma coisa para outra e assim sucessivamente, e nada tem fim. Talvez entre as páginas 21 e 22 a gente tenha uma outra ilustração para tentar elucidar esse debate, Ele diz assim: a aceleração tem a sua causa na incapacidade universal de encerrar. O tempo continua se lançando para frente, pois ele não chega em lugar nenhum ao encerramento. A aceleração é, portanto, a expressão de uma ruptura temporal das barragens. Então, qual é o efeito que a aceleração produz? Como tudo muda muito rapidamente, as pessoas pulam de uma coisa para outra sem que encerrem uma coisa que foi começada. Então as pessoas começam a testar uma coisa, largam, testam outra, largam e vão pulando de uma coisa para outra. Me parece que hoje o grande privilégio é simplesmente você começar algo e terminar, Você saber que as coisas têm início, meio e fim. Finalizar algo para começar uma outra coisa. Bom, eu estou falando isso, mas eu, por exemplo, faço muito isso com a leitura, Tenho muita dificuldade de terminar um livro se ele não for muito interessante, se ele não for
extremamente sedutor, a minha tendência é largar esse livro e ficar lendo um outro. Às vezes eu estou com 2, 3, 4 livros abertos. Isso naturalmente não é uma coisa legal. O interessante é pegar um livro, ler até o fim e depois engatar um outro livro. Ele fala um pouco sobre o sujeito de desempenho, que já é um tema que eu analisei aqui no canal e é um tema recorrente na filosofia do Byung-Chul Han, que é essa pessoa do mundo contemporâneo que vive obcecada por ser uma pessoa que desempenha bem as suas funções, as suas atividades em geral, mas sobretudo as suas atividades profissionais. E ele fala um pouquinho sobre isso. Ele fala assim, ó, o sujeito de desempenho é incapaz de chegar a uma conclusão. Ele se despedaça sob a acusação de sempre ter que produzir mais desempenho. Precisamente essa incapacidade de chegar à conclusão e de encerrar conduz ao burnout, né? Então, burnout é quando a pessoa, entre aspas, queima, né? Quer dizer, a pessoa exige tanto de si que ela entra num colapso emocional e perde a capacidade de produzir qualquer coisa, né? Então essa ideia de que eu preciso desempenhar bem todos os papéis, preciso desempenhar bem as diversas funções que exerço, isso de fato leva as pessoas a se cobrarem demais, a se exigirem demais e a não concluírem nada, porque elas estão ansiosas e obcecadas por fazer cada vez mais coisas. Continuando a citação que está entre as páginas 29 e 30. E em um mundo no qual a conclusão e o encerramento dão lugar a um avanço sem fim e sem direção, não é possível morrer, pois também morrer pressupõe a capacidade de encerrar a vida. Isso é interessantíssimo, né? Porque como a gente fica viciado em fazer algo, a gente fica viciado em iniciar e não terminar nada, ele vai dizer, ó, isso também é projetado para a vida, né? A gente esquece que a vida também é um ciclo, a vida tem começo, meio e fim. Do mesmo jeito que a gente nasce, né, num determinado momento da história, a gente vai deixar de viver num determinado momento da história. Mas ele diz, também isso, sobretudo na cultura ocidental, é inconclusivo, né? A gente nega a morte, a gente não quer morrer, a gente quer apagar todas as marcas no rosto, no corpo, de que o tempo afetou o nosso corpo, a nossa face, o nosso modo de vida, né? E acolher a irmã morte é também uma arte, algo extremamente importante para a gente saber que as coisas têm que chegar até o fim. Quem não consegue morrer no tempo certo tende a acabar em uma hora inoportuna. Naturalmente, ele está falando aqui, né, a partir de um outro livro do Byung-Chul Han sobre a filosofia do Zen Budismo. A gente vai ver, ele ali vai fazer uma comparação sobre o modo como ocidentais e orientais experimentam a morte, né? Naturalmente que isso é só uma tendência de cada uma das culturas, né? Quer dizer, o Oriente, sobretudo através da filosofia zen budista, consegue lidar melhor com a morte, entender a morte como um ciclo natural, e no Ocidente a gente tem uma tendência a negar a morte, a espernear, não querer morrer, a insistir em viver mesmo quando as condições adversas, né, são contra nós, né? Naturalmente que eu estou falando aqui de morte natural, né, das pessoas que depois de terem tido uma vida longa e frutífera conseguem encarar a morte com a mesma serenidade com que viveram, né? Eu acho que é isso que ele está querendo dizer como encerrar um ciclo, né? Depois de 70, 80, 90, 100 anos, né, de uma vida abençoada, de uma vida bem vivida, é necessário naturalmente que você abra os braços e consiga acolher a irmã morte. E aí, onde é que está o antídoto para essa falta de conclusão? Como é que a gente consegue então começar a concluir as coisas? Me parece que o próprio livro aponta para os ritos como meios que nos dão essa referência ou essa ideia de conclusão. Ele vai falar, por exemplo, sobre a festa, né? Ele diz assim, ó, na página 31. O tempo da festa não é um tempo do relaxamento ou da recuperação. A festa é, ela mesma, uma forma de conclusão. Ela deixa que um tempo inteiramente outro comece. Isso aqui é lindo, né? Quer dizer, a ideia é de que quando você faz algo
e comemora essa vitória, essa conquista, é necessário parar e celebrar e festejar. Por quê? Porque a festa é esse símbolo da conclusão de uma determinada etapa, né? Por isso os ritos são muito importantes, né? Os ritos de formatura, os ritos de casamento, né? E por aí vai. Por quê? Porque através deles nós dizemos, olha, uma etapa foi constituída até aqui e ela foi concluída, e tendo sido concluída, a gente comemora, a gente festeja, né? Então, se graduou na universidade, por exemplo, é importante esse rito de festejar, essa comemoração, né? Para dizer, olha que legal, né? Eu consegui cumprir uma etapa da minha vida. Lógico, uma nova etapa vai se iniciar a partir disso. Mas antes de iniciar uma nova etapa, é fundamental selar essa conquista, visualizar essa conquista, dizer, olha, existe algo que foi concluído, existe algo que foi iniciado e algo que foi concluído, e isso é fundamental. Ele fala também sobre o amor, né? O modo como o amor nos coloca na dimensão da conclusão. Ele diz assim, ó, o amor como o absoluto é para Hegel uma conclusão. Aquele que ama morre de fato no outro, mas se segue a essa morte um retorno para si, né? Então, através do amor, né, você entrega algo de si, né? E você também recebe algo do outro, né? E nessa ideia de se completar no outro, seja aqui o divino, o espiritual, seja no outro ser humano, na outra pessoa, no amor devotado a outra pessoa, isso permite que a gente então conclua algo, né? A conclusão que é realizada, operada por intermédio do amor. Ele fala também, em último lugar, né? Em último lugar, para mim, sou eu que estou pensando as ideias, né? Isso não é um ciclo estabelecido pelo Byung-Chul Han. Ele diz que a comunicação humana promove o sentido apenas pelo fato de que ela representa uma forma de conclusão. O ser humano se comunica para escapar à morte e para dar um sentido à vida. O diálogo representa uma bela forma de conclusão. Por isso, ele pode promover o sentido. Interessante isso, né? Dialogando com as pessoas, dialogando com o transcendente, quem sabe, você consegue com isso estabelecer um sentido, e o sentido que é estabelecido para a vida é também uma forma de concluir etapas, de concluir aspirações, anseios, e com isso também a gente aplaca um pouco essa falta de conclusão que assola o mundo contemporâneo, né? Eu acho o Byung-Chul Han de uma simplicidade muito grande, de uma clareza, uma objetividade e ao mesmo tempo de uma genialidade, de uma forma que a gente vê muito raramente no mundo contemporâneo. E eu gosto demais desse nosso filósofo, né? E eu, assim que algum livro dele é lançado, eu corro para comprar, para ler, porque sempre ele traz alguma coisa que contribui não só para o crescimento cognitivo, intelectual, mas também para a vida pessoal, para construir, ajudar a construir um sentido de vida para cada um de nós. E eu espero que você também se inspire bastante lendo Byung-Chul Han, ok? Não esquece de celebrar, de festejar cada conquista, cada etapa da vida. Isso eu tenho certeza vai construir sentido para a sua vida, tá bom? Um abraço e até o nosso próximo vídeo.